Eu acho que tenho direito. Você quer respostas? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! Bom, você está no podcast, canal Cidade dos Anjos. Aqui, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu Substack. E no episódio de hoje, no podcast de hoje, eu trago aqui uma matéria que eu intitulei de Crimes da Ciência. O perigo da crença científica, né? Lembrando que eu espero que esse podcast não demore muito, mas caso ele se prolongue, eu vou tentar aqui mostrar, né? Tipo, 10 minutos, para que eu possa aí ter uma noção melhor do tempo. Para quem lê, para quem preferir ler, né? Esse artigo está no podcast e você poderá também consultar as fontes no próprio artigo para você ter uma outra visão, ou se aprofundar e chegar também às suas próprias conclusões, né? Sem mais delongas, vamos lá ao artigo propriamente dito, né? Crimes da ciência, o perigo da crença científica. A ciência moderna nos proporcionou inovações que mudaram radicalmente a vida como a conhecemos. Ela nos trouxe recursos que, no passado, seriam vistos como magia ou milagres, né? Avanços médicos salvaram vidas. A tecnologia encurtou distâncias e nosso acesso à informação nunca foi tão amplo. A própria plataforma, né, o Substack agora, que eu uso para escrever esse texto, é um dos muitos produtos desse progresso científico. Mas eu faço uma pergunta: a que preço? A que preço vieram esses avanços, né? Por um lado, a ciência nos trouxe benefícios. Em alguns momentos, o seu progresso veio com um custo humano alarmante, deixando um rastro de abusos e crimes, muitas vezes encobertos por políticas corporativas, corporações poderosas e apoio institucional. Quem pagou, ou, aliás, né, quem paga, né? Quem paga a conta desse progresso, né? Nos tempos atuais, a ciência alcançou um status quase sagrado. Hoje, muitos a exaltam como o bastião da verdade, ao ponto de alguns a idolatrarem como uma espécie de, entre aspas, messias que libertou o mundo civilizado das trevas e do obscurantismo religioso. A bem da verdade, sim, as religiões também têm em seu quadro histórico páginas manchadas a sangue. Todos sabemos disso, né? No entanto, o status exaltado da ciência frequentemente encobre uma face obscura. Um exame mais crítico e aprofundado revela um lado sombrio e pouco divulgado, com atos antiéticos e macabros que raramente vêm à tona, mas que colocaram vidas em risco em nome do progresso e do lucro. É essencial questionar essa confiança cega, examinando o potencial da ciência para o bem e também para o mal.
Nas linhas abaixo, eu exploro alguns dos crimes da ciência, eventos marcados por abusos que contaram com o apoio de setores científicos, políticos e a imprensa de suas épocas. Essas histórias revelam como a confiança cega na ciência e em seus agentes pode causar danos profundos e por que é essencial manter vigilância ética constante e um ceticismo saudável quanto à promessa de que a ciência sozinha seja, entre aspas, a salvação da humanidade, né? Número 1, crimes da indústria farmacêutica. Bayer e os experimentos em Auschwitz. No século XX, sob o rótulo de, entre aspas, experimentos científicos, algumas das atrocidades mais cruéis foram cometidas. E embora alguns desses experimentos tenham gerado avanços, eles foram alcançados às custas de vidas e de sofrimento humano. A farmacêutica Bayer, é muito famosa, conhecida até hoje, por exemplo, participou de experimentos em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, utilizando prisioneiros como cobaias para testar medicamentos. Muitos desses testes resultaram em mortes, mas a empresa continuou a lucrar. O consentimento era inexistente e a vida humana era subjugada em nome da ciência e do lucro. No mesmo período, longe dali, nos Estados Unidos, considerado, entre aspas, o símbolo máximo da liberdade, da democracia, né? Lá, prisioneiros foram usados como cobaias até 1970 em testes de medicamentos sem qualquer proteção ética. Agora vamos falar da Jadson Merrill e a talidomida. Um outro caso marcante envolveu a farmacêutica americana Richardson Merrill, que tentou liberar a talidomida nos Estados Unidos em 1960, mesmo ciente de que o medicamento causava malformações congênitas. A farmacêutica conduziu um teste clínico sem controle em 1.200 profissionais de saúde, monitorado apenas pelo departamento de marketing da companhia. Olha que legal, né? E um dos artigo científico, que confirmava, né, entre aspas, a segurança do medicamento, foi redigido, adivinha por quem? Pelo diretor médico da empresa. O artigo foi publicado no Journal of Obstetrics and Gynecology com a assinatura de um dos médicos participantes do teste, que confessou não ter participado da supervisão. Esse medicamento, ele afetou mais de 10 mil crianças em 46 países, das quais apenas metade sobreviveu. O escândalo levou à criação da FDA, Agência Reguladora de Fármacos e Alimentos, nos Estados Unidos. Mas o dano já estava feito. Milhares de crianças pagaram com a própria vida. Agora o caso da Eli Lilly e os experimentos com mendigos, né? Em 1996, outra farmacêutica, a Eli Lilly, foi denunciada pelo Wall Street Journal por pagar mendigos alcoólatras para servirem como cobaias em testes. Questionada, a empresa afirmou que os, entre aspas, voluntários eram movidos pelo altruísmo. Olha que lindo, né? Querendo, abre aspas, ajudar a sociedade. Após a repercussão negativa, a indústria farmacêutica passou a realizar testes em países emergentes, né? Olha
Olha a tática aí, né? Onde a regulamentação era menos rígida, como América Latina e África, explorando a vulnerabilidade de populações menos protegidas por leis rigorosas. Agora vamos para o caso da Pfizer e testes não consentidos na África, já que é mais recente, né? Entre os anos de 1995 e 2006, o número de testes clínicos crescia rapidamente em países emergentes como Rússia, Índia, Argentina, China e Brasil, né? Em um desses testes, conduzidos pela Pfizer na África em 1996, 200 crianças foram submetidas a medicamentos experimentais sem o consentimento formal dos pais e foram levados a acreditar que se tratava de uma, entre aspas, ajuda humanitária. Olha que lindo, né? Que bonitinho, né? O caso resultou em mortes e sequelas graves nas crianças e terminou em um acordo judicial de 75 milhões de dólares. Mas tudo, você já sabe, é claro, em nome da ciência, né? Esse episódio levantou questões éticas profundas sobre o uso de populações vulneráveis em testes científicos conduzidos por corporações ocidentais. Agora vamos para o número 2, né? Já estou com 11 minutos, ó. Mas até que tá quase acabando. Número 2. Experimentos antiéticos patrocinados pelo governo. Experimento de Tuskegee, não sei como se fala aqui, né? Denunciado pela professora Susan Haverby, da Universidade de Wellesley, Estados Unidos. Esse programa consistiu em infectar intencionalmente pessoas com gonorreia e sífilis na Guatemala. Aí vendo, né? Era um programa que consistia em infectar pessoas de propósito, né? Desenvolvido em colaboração entre os sistemas de saúde dos Estados Unidos e da Guatemala entre 1946 e 1948, sob a administração dos presidentes Juan Bermejo, da Guatemala, e Harry Truman, dos Estados Unidos, o programa infectou propositalmente doentes mentais e prisioneiros com essas doenças. Os cientistas estadunidenses observavam a progressão das infecções em negros, sem fornecer tratamento enquanto eles morriam. Olha aí a ciência, né? Sem saber que haviam sido infectados de propósito. Após 60 anos e quase 700 vítimas, veja, levou 60 anos, né? Os Estados Unidos emitiram um pedido formal de desculpas, né? Para essas pessoas, no entanto, a desculpa chegou tarde demais. Foi tipo assim, né? Puxa, foi mal. Que pena, né? Mas, né? Viva a ciência, né? Bom, agora temos um outro caso aqui que é o projeto MKUltra e o uso de LSD. Outro exemplo perturbador foi o MKUltra, um projeto secreto da CIA, onde pessoas eram drogadas, vai vendo, né? Pessoas eram drogadas com LSD, entre outras drogas, para descobrir como isso poderia afetar, né, o controle mental ou influenciar na hipnose, né? Este programa envolveu hospitais e universidades, mostrando como instituições públicas e privadas podem ser coniventes em práticas antiéticas quando há interesses estratégicos envolvidos. Então você vê, quando tem interesse, você tem ali um incentivo, né?
e foi o caso aqui novamente. Em meados de 1962, por exemplo, né, o letrista Robert Hunter, que já fez parceria com Bob Dylan, por exemplo, entre outros, se oferecera para participar de experimentos químicos coordenados pela Universidade de Stanford, sob o patrocínio, na época, secreto da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, né? O experimento, que era supervisionado pelo farmacologista Dr. Carl Pfeiffer, consistia em Hunter ser pago para tomar LSD, entre outras drogas, e depois relatar suas experiências. Viu? Olha que legal, né? Em outro caso, Harold Blauer, um ex-jogador de tênis profissional, não teve tanta sorte. Internado num hospital psiquiátrico de Nova York após uma crise de depressão pós-divórcio, ele morreu cerca de um mês após a entrada no hospital, após receber injeções de mescalina sob supervisão do Dr. Cattell, que tinha um acordo secreto com o Instituto e o Corpo Químico do Exército para testar vários produtos potenciais para a guerra. Então, vai vendo aí a lista, né, são casos que do nosso tempo não se passou tanto tempo assim, né? Agora, 3, fraude em publicações científicas, né? Em 2023, 2023, passado, a editora suíça de publicações científicas Frontiers identificou entre os meses de março a setembro daquele ano 38 artigos científicos fraudulentos. A prática é conhecida como ghost reading, né? Ou escritores fantasmas, e consiste em receber pagamento para a publicação de artigos científicos que favorecem determinados interesses, principalmente de empresas farmacêuticas, né? Claro, né? O esquema veio a público após vários papers serem denunciados no fórum online PubPeer, contendo imagens de captura de tela com propagandas oferecendo uma posição na lista de autores dos artigos em troca de dinheiro. Esse tipo de fraude, bem como a venda de trabalhos científicos, não são situações raras nesse meio, como relatou um texto escrito por Maria Cristina Ana Grieger em um trabalho realizado na Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais, anos atrás. Essa conduta fraudulenta expõe os problemas da ciência já conhecidos de longa data, ainda mais porque é comum que empresas farmacêuticas venham a distorcer testes clínicos e artigos em favor, é claro, de seus medicamentos. Bom, estou aqui com 18 minutos, né? Até que está mais ou menos, e estou já me encaminhando, né, para o final do artigo. E agora eu entro aqui nas reflexões finais, né? Então vamos lá aqui para o encerramento. Né? É importante ressaltar que, em muitos casos, sempre houve médicos, cientistas e etc., que combateram e denunciaram esses atos repugnantes, mas que, infelizmente, tiveram suas vozes silenciadas pelo forte lobby ou ainda pelo consenso científico da época. Mas que nome vocês dariam, né? Como você vai chamar isso, né? Ao constatar que essas empresas, esses eventos tristes de nossa história recente, né, envolveram diversos segmentos do meio acadêmico, científico, político e em diversas épocas a conspirarem juntos em prol de seus objetivos e malefício da sociedade, mesmo eles sendo vigiados por agências reguladoras, atendendo a protocolos de segurança e realizando testes clínicos, né? Como é que você vai chamar isso, né?
É uma conspiração, correto? Ou não? Dos fatos ocorridos acima, não há como negar que em várias ocasiões o meio científico, o meio acadêmico, instituições de saúde e o governo agiram juntos em detrimento da saúde da população, causando mortes e sequelas graves na vida de várias pessoas, incluindo milhares de crianças. Todos os exemplos acima são factuais. São fatos que ocorreram em nossa história recente, amplamente divulgados e ao alcance de todos publicamente. Eles evidenciam que não é tão difícil reverter a ciência aos olhos de todos. Mais ainda, traz à luz os diversos interesses envolvidos entre a indústria farmacêutica, meio científico e políticas governamentais que fazem uso das mesmas para depois serem divulgados na mídia como, entre aspas, verdade para a sociedade. A crença dogmática de que a ciência sempre estará a serviço do nosso bem também não se coaduna com a realidade recente. Os crimes aqui citados levantam uma questão crítica. Como garantir que a ciência continue a servir à humanidade sem sacrificar nossos valores éticos? Avanços foram feitos, como mais controle, regulamentação, mas o poder de grandes corporações e sua intrigada relação com o meio científico constituem cada vez mais um desafio para o bem de todos. Outro ponto é que mesmo esses terríveis exemplos tendo ocorrido há tão pouco tempo em questões de história, a sociedade parece ter os esquecido completamente. Isso mostra que o chamado, entre aspas, negacionismo ou ceticismo em relação a promessas messiânicas da ciência talvez sejam uma forma de nos proteger de suas perversões. Reconhecer esses abusos e adotar uma postura mais crítica em relação à ciência é crucial para o bem da própria ciência e, sobretudo, da vida das pessoas. À luz desses capítulos tristes de nossa ciência, podemos perceber o quão perigoso pode ser a junção entre ciência, políticas públicas e a propaganda midiática, o que nos leva a adotar muitas ressalvas a qualquer recomendação médica ou de saúde pública, mesmo que comprovada cientificamente, a qualquer medida coercitiva e autoritária a ser defendida a toda a sociedade. Até a próxima. Muito obrigado. Lembrando que os links com as fontes estão no artigo. Um abraço a todos e até a próxima.